a Tabita Bastos, consultora de laboratórios, e neste vídeo eu vou te contar por que você não deve usar o Microsoft Word para elaborar os seus formulários. Vamos lá? Quem me conhece sabe que eu tenho uma quedinha pelo Excel. Ele é um aplicativo super versátil e dentro do laboratório a gente pode utilizar ele nas mais diversas situações. E hoje eu estou aqui para te contar os 4 motivos que você não deve utilizar o Microsoft Word para criar os seus formulários. Primeiro eu queria esclarecer que eu não estou dizendo que o Microsoft Word ele não serve para elaborar formulários, tá? E para ser bem sincero, eu já vi formulários muito legais utilizando o Word, só que você precisa de um conhecimento um pouco mais avançado para que esse formulário ele fique funcional e menos suscetível a erros. O que eu estou trazendo nesse vídeo é a opção de você utilizar o Excel para elaboração de formulários como uma forma mais simples de aplicação do software e também com alguns recursos muito interessantes que eu vou mostrar para você nesse vídeo hoje. A primeira função que eu vou trazer neste vídeo, que eu acho interessante como função para formulário, é a questão do autoajuste de texto. Provavelmente você já foi preencher algum formulário em Word em que o tamanho do campo deixado para você preencher ele era menor do que realmente o espaço que você precisava. Provavelmente o seu nome, o seu endereço, e aí você precisou fazer algum tipo de abreviação para poder caber no espaço que deixaram, reservado para esse campo. Mas no Excel não precisa ser assim. Você pode deixar o tamanho de uma célula que você julgue adequado para colocar a informação relevante e na célula que você reservou para ser preenchida no formulário, você vai clicar aqui no menu em alinhamento, quebrar texto automaticamente. Com essa função selecionada na célula, se o texto que você for colocar ele é maior do que o espaço deixado, automaticamente ele vai quebrar esse texto para a linha de baixo e já vai autoajustar a altura da célula, de forma que o seu texto, independente do tamanho, o Excel ele vai ajustar para a informação que você colocou lá. Só essa dica já vale a pena você fazer os formulários em Excel. Vamos para o motivo 2. Ajuste do formulário de impressão. No Excel, você consegue deixar pré-ajustado como você quer fazer a impressão daquele formulário. Então, mesmo que no seu formulário em Excel tenha outras informações ou instruções que você colocou, por exemplo, de preenchimento, você consegue selecionar exatamente somente as áreas que vão sair na impressão. E nessa seleção de áreas, você consegue ainda deixar o formulário ajustado para toda uma página ou para todas as colunas, de forma que, independente da informação que está contida nesse formulário, você vai garantir o mesmo formato de impressão. Vamos ver aqui um exemplo. Este formulário aqui, por exemplo, eu tenho aqui nessa área aqui, a área que está impressa, e eu consigo colocar aqui do lado, por exemplo, instruções sobre o preenchimento que vai ficar visível para quem está preenchendo o formulário, mas ela não vai sair na impressão do formulário quando a pessoa imprimir. Isso também é super relevante para você criar formulários onde a pessoa não fique com dúvida do que ela está preenchendo. Terceiro motivo para você usar o Excel é você fazer a validação dos dados que a pessoa está preenchendo. Isso mesmo, o Excel ele possui uma função chamada de validação de dados, onde você pode já pré-determinar o tipo de informação que a pessoa vai colocar naquele campo. Por exemplo, se é um campo de texto, um campo de data, se é um campo um número inteiro, ou ainda utilizar listas pré-definidas para poder fazer esse preenchimento padronizado. Para fazer essa função de validação, você vai vir aqui em Dados, em Ferramenta de Dados, você vai clicar neste ícone aqui que tem um checkzinho vermelho e um verde e vai clicar em Validação de Dados. Na validação de dados, você vai então escolher qual é o critério que você quer utilizar para validação de dados e colocar as informações respondentes, se é uma lista, se é um número inteiro, uma data, enfim. Você vai padronizar essa entrada de dados, diminuindo assim o preenchimento com informações
erradas. E o quarto motivo é que você consegue deixar alertas de preenchimento para o seu formulário. Tem algum campo que é obrigatório, que a pessoa ainda não preencheu, você consegue também colocar avisos para ela, mostrando que ela deve preencher, ou ainda se algum preenchimento que ela fez, ele não ficou adequado. Você consegue fazer isso utilizando também fórmulas condicionais, que são fórmulas que são executadas se aquela determinada condição acontece. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a pessoa não preencheu nada, o campo está em branco, ele vai mostrar esse xizinho. Se a pessoa preenche qualquer informação aqui, ele vai mostrar que foi preenchida. Aqui eu só coloquei se está preenchido ou não, mas você ainda consegue colocar um cross-check do tipo de informação que a pessoa tem que preencher. Se for sim, colocar alguma outra informação adicional para ela ou não. Enfim, você consegue fazer um formulário muito mais interativo do que um formulário no Word. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe o seu gostei. Grande abraço e até o próximo!